3, 2, 1, gravando. Bom, gente, boa noite. Eu me chamo Eunice, eu sou militante da Unidade Popular, faço parte da União da Juventude Rebelião e Movimento Correnteza. A gente está começando agora a nossa live para debater, né, o 1º de maio, que é o Dia dos Trabalhadores, e para fazer denúncia sobre o governo Bolsonaro, sobre a questão da falta da vacina para todos, o auxílio emergencial que foi decidido por eles, de R$ 250, que não consegue sequer alimentar o nosso povo, e também sobre a questão da geração de emprego, que não está acontecendo, o aumento do emprego informal, e por isso a gente organizou essa live. Então, gente, eu sou mãe de 2 filhos, né? E em alguns momentos eu vou ter crianças aqui me interrompendo. E a gente começa, então, essa live passando para o Antônio, né? Que ele faz parte da Pruma, e ele foi um dos fundadores do Fórum Nacional pelos Direitos e Liberdades Democráticas. Os convidados terão 10 minutos de fala, e logo após a gente vai abrir para a fala dos participantes da live. Boa noite. Liga o microfone, por gentileza. Consegue me ouvir agora? Sim. Sim. Ok. Boa noite a todos e todas. Agradecer a Eunice, que está aí dirigindo os trabalhos desse nosso encontro, que é um encontro que, para mim, causa uma grande satisfação a gente lançar o Fórum Sindical Popular de Juventudes de Luta por Direitos e Liberdades Democráticas aqui no Maranhão, que essa é uma tarefa que o ANDE, Sindicato Nacional, se propôs a ajudar a construir por deliberação das nossas seções sindicais, por deliberação congressual. E eu queria, nessa fala inaugural, saudar todos os lutadores e lutadoras que estão aqui. Estou vendo o Evandro, que faz algum tempo que eu não encontrava, e dizer que, quando se pensou em construir o fórum, foi uma ideia de se criar um espaço de encontro de lutadores e lutadoras que não estavam se encontrando em outros espaços, né? A gente sabe que, na democracia operária, a independência e a autonomia da classe trabalhadora faz parte do nosso processo de construção. Então, as forças políticas que se organizam no campo combativo, na luta de classes, por vezes se encontram em espaços diferentes, né, em relação às centrais sindicais, em relação a movimentos sociais. Então, a ideia original do fórum era de reunir lutadores e lutadoras em um círculo concêntrico que tivesse uma relação de confiança. E esse ciclo ele vai se abrindo, né, à medida que a confiança, digamos assim, ela vai também se tornando menos orgânica. Então, esse núcleo que forma o fórum tem essa ideia de ser um espaço de respeito à autonomia e à independência de classe, mas um espaço de confiança, mesmo que nós tenhamos, porventura, táticas ou espaços de luta diversos, né? De uma forma muito objetiva, nós, que construímos o Antissindicato Nacional, nos reivindicamos como um sindicato classista e nos organizamos em uma central sindical que é a CSP com Lutas. Mas temos também, e quando foi criada com Lutas, ainda na primeira década desse século,
não, era com o entendimento que a Conlutas tinha que ser um espaço de lutas, mas que o processo de reorganização da classe ia contar com o apoio da Conlutas, que depois veio a se tornar CSP Conlutas, mas não necessariamente iria começar e se encerrar dentro da CSP Conlutas. Então, criar o fórum é abrir os espaços, não é, para além da onde a gente se organiza, na perspectiva de contribuir no processo de reorganização da classe trabalhadora, nessa etapa defensiva da luta de classes, da ascensão do fascismo, do autoritarismo, de ascensão da extrema-direita frente à crise estrutural do capitalismo. A nossa luta é anticapitalista. Então, reunindo lutadores e lutadoras de sindicatos, de movimentos sociais nacionalmente, partidos políticos, porque considerávamos que, mesmo sendo de um sindicato, é imprescindível também lutar do lado dos partidos políticos. A gente não tem, como sindicalista, no Antissindicato Nacional, nenhum veto à participação de partido político. A gente entende que o sindicato ele tem que ser autônomo a governos, partidos e reitorias, porque nós representamos a categoria da educação, mas que era muito importante que os partidos políticos também fizessem parte dessa construção. Por isso que o fórum ficou um fórum sindical, porque reúne sindicatos, e eu estava à frente do Andes nesse processo, reúne movimentos sociais e reúne partidos políticos também, né? E aí, os partidos políticos que, naquele período, em 2019, que inicialmente, né, começou a conversar e participar das reuniões que aconteciam em São Paulo, geralmente na POSP, ali na Praça da República, no centro de São Paulo, o PSOL, o PCB e o pessoal, o PCB, o PSTU não foi, mas foram representantes da CSP Conlutas, a unidade classista, e depois vários sindicatos foram se somando a essa organização, diversas tendências políticas que se organizam em alguns partidos de esquerda, mas o fato é que essa organicidade ela se deu, nos ajudou a construir o manifesto desse fórum nacional, e fico muito feliz que aqui no Maranhão a gente tenha conseguido avançar com a unidade classista e tem também conseguido avançar com a unidade popular, com a UP, né? Então, eu penso que isso é um avanço muito importante, que vem solidificar esse campo no sentido de relação de forças. E por que eu estou insistindo na questão desses ciclos concêntricos e da relação de força e de confiança, né? De confiança entre nós? Porque, efetivamente, dentro das nossas diferenças, nós temos muitos acordos, né, nas nossas construções políticas. E aí é tentar potencializar aquilo que nos une, né? Esse é o esforço do fórum, é potencializar aquilo que nos une. E, a partir disso, a gente começou a debater o nome desse fórum, qual seria os seus limites, mas também as suas potencialidades na reorganização da classe, e também como que nós iríamos nos apresentar para o conjunto da classe trabalhadora. Isso levou ao manifesto que a gente, nacional, que a gente pode compartilhar nas redes sociais, já está circulando no WhatsApp, que fala um pouco do objetivo desse espaço, que é um espaço de luta, de unidade de ação, tão necessária nesse momento, mas também um espaço que venha a contribuir como um espaço na construção de um projeto estratégico para a classe. E por que eu faço essa diferenciação que não é um espaço apenas de unidade de ação? Porque unidade de ação a gente faz, às vezes, até com inimigos da classe, como a gente precisa fazer para derrotar o fascismo, por exemplo, né?
Nas ruas, a gente pode se encontrar com Rodrigo Maia, que se for, com Fernando Henrique Cardoso, enfim. A gente pode até se encontrar com inimigos da classe para derrotar o fascismo. Mas para conquistar direitos, para avançar no nosso projeto estratégico de reorganização da classe e no projeto estratégico de construção do socialismo, a gente precisa contar com a classe trabalhadora. É por isso que o 1º de maio não é uma data para a gente lutar, porque não é um dia só de comemoração, é um dia de luta. Não é um dia para a gente lutar com os nossos inimigos. É um dia para a gente lutar com os nossos pares. É um dia que a gente vai se apresentar e vai para a luta com a classe trabalhadora. Não é uma fala sectária. Eu estou dizendo aqui que, em determinados momentos, nós vamos estar na rua com os inimigos da classe, inclusive. Mas não no 1º de maio. E isso tem dificultado de modo. Amanhã, 1º de maio, muito possivelmente, teremos pelo menos 3 atos, né, de centrais sindicais ou de grupos de centrais sindicais separados por discordâncias nessa compreensão do que é uma unidade de ação, o que é uma frente antifascista, o que é a unidade de ação e o que é uma unidade para a construção de um projeto estratégico para a classe trabalhadora. Então, é dentro desta compreensão, é dentro desse arco de confiança que, ora, a gente avança aqui no Maranhão com a Apruma, que é uma seção sindical do Andes, com o Sindiuema, que é a mais nova, é a caçula seção sindical do Andes Sindicato Nacional, com o PSOL, com a UP, com o PCB, né, com a unidade classista, e com todo mundo com a juventude, que queira construir este espaço. Então, eu acho que é muito significativo esse momento. Eu realmente agradeço a mesa, coordenada pela companheira Eunice, de me ceder a fala. Eu estou na base da Apruma. A minha dirigente está aqui, que é a professora Cacilda, vice-presidente da Apruma. Mas eu queria compartilhar com vocês, e para concluir, um pouco da história da construção do Fórum e da tarefa que está colocada para nós, como este espaço de confiança, como este espaço de unidade de ação, mas também como espaço de construção do projeto estratégico de reorganização da classe trabalhadora e de construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Muito obrigado pelo espaço, um grande abraço e um grande 1º de maio à classe trabalhadora. Obrigado. Muito bom, companheiro. Nós também estamos felizes de estar participando aqui dessa live, né? E começar a reconstruir o fórum aqui no Maranhão. E agora eu passaria a palavra para a professora Cacilda, porém, o Franklin ele vai precisar sair, porque ele dá aula agora à noite, então eu já queria pedir para a professora se organizar para falar após a fala do Franklin, e aí ela vai ter 10 minutos para falar em nome da Apruma, já que ela é vice-presidente da Apruma. Franklin, é contigo. Boa noite a todos, boa noite a todas que também vão nos acompanhar aqui pelas redes sociais da nossa articulação, que é o Fórum de Luta pelos Direitos e Liberdades Democráticas no Maranhão. Queria, então, saudar o Antônio Gonçalves, o nosso presidente do Andes, presidente da Apruma, fundador nacional do Fórum, saudar a Cacilda, vice-presidente da Apruma, o ele que representa o Sindiuema, também ambos sindicatos de base do Andes, o Sandro pela unidade classista, a Eunice pela correnteza, o Afonso pela UJR, o Serginaldo deve estar chegando aí também pela resistência PSOL, o PCB, na pessoa dos camaradas do Partido Comunista Brasileiro, a UP, o Alexandre, os demais camaradas, Tâmara, que também aqui estão, os diversos movimentos, o João Otávio, que é da Ama Vida. Eu acho que uma caracterização
se o João Otávio topar contribuir com esse fórum, vai ser exatamente a pauta ambiental, que no nosso estado é extremamente necessária, né? Nós estamos diante aí de denúncias de uso de agrotóxico no Baixo Parnaíba, da monocultura da soja no sul do Maranhão, do esgotamento climático na área da nossa pré-Amazônia, acabando lá com o clima em Açailândia, Imperatriz, as ações minero-metalúrgicas aqui na ilha. Então, tem uma pauta grande ambiental também para o Fórum desenvolver a luta das juventudes, a defesa da universidade. Passamos recentemente a defesa da democratização da cidade federal do Reitor Natalino Salgado, tentou impor um estatuto, tentou impor um regimento de cima para baixo, e foi a unificação, foi a unidade desses diversos sujeitos que fez com que a gente tivesse vitória política e jurídica nessa questão. A pauta sindical é urgente, a pauta popular, nós estamos aí. Eu tive a oportunidade de presidir nos anos 2000 o Conselho de Segurança Alimentar do Maranhão, fui da equipe lá do Frei Beto, na mobilização social pelo Fome Zero, e eu pensei que eu não precisasse mais voltar nessa militância, né? E hoje é tão urgente, nós estamos com 10, 15 anos de passos para trás, de volta à calamidade da fome, de volta à miséria, de volta ao nosso povo não ter o que comer, num contexto de pandemia que a gente não tem sequer vacina garantida. Então, emprego, comida e vacina, que é a bandeira que o Fórum levanta, é essencial para a gente fazer essa unidade. Por isso, nesse 1º de maio, caminhando aqui para encerrar, a gente não pode reforçar atos, como disse o Antônio, que nos faz ficar de joelhos para aqueles que não vão defender uma pauta que não seja a pauta das reformas ultra neoliberais para o país. E não é acabando com o Estado, não é acabando com a poupança nacional, não é acabando com a indústria nacional, não é acabando com a economia, não é tirando direitos trabalhistas, não é tirando direitos previdenciários que esse país vai se desenvolver. Então, o limite da nossa unidade contra o fascismo tem que ser exatamente o projeto neoliberal que tenta impor. É preciso resgatar um projeto democrático popular de aliança, no máximo que pudermos, para tirar o fascismo, mas protegendo a classe trabalhadora em seus direitos. Por isso é importante o PCB, PSOL, as organizações todas, estarem construindo, neste dia 1º de maio, um ato público, uma live, no contexto que a pandemia nos coloca, em que a gente também não vai ao sectarismo, no sentido de não aceitar ninguém, mas também não vai de aceitar todos. Política correta, responsabilidade histórica. Viva o Fórum por Direitos e Liberdades Democráticas. Tentamos articulá-lo desde 2 anos para cá, participando, fizemos uma reunião na Pruma, o Micael, a Cirliane, a Célia, estava o Joberval e o Onésio. Tivemos contratempos, mas eu acho que essa perspectiva, sobretudo, ele nasce de fato agora estadualizado, não é uma coisa de São Luís, que a gente tem um problema de dizer assim, o Fórum Maranhense, aí é tudo de São Luís. Não, os companheiros de Imperatriz hoje, no mínimo, garantem que esse fórum, de fato, seja um fórum estadualizado. Então, eu só tenho a comemorar, a desejar a todos e todas um 1º de maio de muitas lutas, que a gente esteja todos vacinados em breve, na medida do possível, a categoria dos professores, etc., a gente lute por vacina para todos, para que a gente possa novamente voltar às ruas e defender, de fato, nas ruas, um fora Bolsonaro, um fora Mourão e uma perspectiva transformadora, de fato, uma revolução democrática para o nosso país. São as minhas palavras, deixo um abraço a todos os companheiros e companheiras aqui. Eunice, é com você. Então, agora a gente passa para a professora Cacilda Cavalcante, né, vice-presidente da Pruma, um sindicato que está aí na luta, principalmente agora, recentemente, aí, contra o autoritarismo de Natalino Salgado. Queria convidar a professora para fazer uma fala. 10 minutos. Tá bom. Talvez nem precise tanto tempo, né? Gente,
Boa noite a todas, boa noite a todos, né? Quero saudar os diversos companheiros e companheiras aqui que se articulam, né, nessa nossa tarefa de garantir a unidade da nossa luta, de nosso projeto de sociedade. Nós, da APRUMA, como uma seção sindical do Andes, estamos comprometidos com este fórum desde o início, né? Nós pensamos que, nesse momento, é bastante oportuno, né, para nós fazermos essa articulação. Nós olhamos o fórum como mais um espaço, né, estratégico de luta da classe trabalhadora, de organização, né, dos diversos movimentos, tanto do campo quanto da cidade, dos partidos de esquerda comprometidos com a classe trabalhadora, com o movimento estudantil, o movimento das juventudes, os movimentos populares, né, os vários sindicatos. Então, nós olhamos para esse espaço como esse espaço necessário, né, estratégico dessa nossa luta, né, não só por esse momento conjuntural, nós entendemos que nós temos uma tarefa imprescindível nessa conjuntura, né, do bolsonarismo, da pandemia, né, mas nossa luta está para além também desse momento conjuntural, porque ela se coloca como uma luta por mudança de estrutura da sociedade, né, o nosso projeto maior, como já disse o professor Antônio. Então, penso que esse fórum, né, de luta por direitos e por liberdades democráticas pontua muito bem o projeto de sociedade que nós defendemos, né, um projeto da garantia de direitos, né, e sendo direitos tem que ser de todos, se não for de todos não constituem direito, constituem privilégios, e pelas liberdades, né, democráticas. Nunca foi tão importante a gente afirmar a democracia, né, como disse Franklin, nós lutamos tanto pela defesa da democracia em âmbito mais macro, em âmbito nacional, mas também no âmbito local nós temos enfrentado, né, tentativas de cercear a democracia, de manipular as decisões acerca do serviço, dos espaços públicos, né, de destituir a nossa possibilidade, o nosso poder de tomada de decisão coletiva sobre aquilo que é público e que é nosso, né? Recentemente nós enfrentamos isso, ainda continuamos a enfrentar, né, na nossa universidade, e estamos enfrentando nos diversos espaços, né? Também quero dizer de como a gente olha para o fórum como esse espaço também de possibilidade de articulação nacional e internacional, e de uma articulação muito importante para nós também, que é essa articulação da classe trabalhadora no campo e na cidade, né? Nós estamos vivendo uma ofensiva do capital, do grande capital, em todos os espaços. Nós podemos enxergar isso muito claramente na educação. O contexto da pandemia foi um contexto favorável, né, à expansão cada vez maior do grande mercado das tecnologias de comunicação e de educação, né? As gigantes da área de comunicação ficaram cada vez mais ricas, mais poderosas. A gente olha isso também no campo da indústria farmacêutica, a gente vai observar essa ofensiva do capital também dentro dos demais serviços públicos, como a saúde, a questão ambiental, né, a questão agrária, né, com tudo que a gente vem enfrentando no Maranhão, no Pará, no Brasil como um todo. Então, eu enxergo, né, acho que nós da APRUMA, né, e acho que todos os companheiros entendemos esse espaço como também, não só a nossa unidade de ação estratégica, mas uma unidade da classe trabalhadora em termos de olhar para nossas lutas, né, em todas as dimensões, em todos os espaços. Penso que nós, né, temos aí a tarefa, né, grande de, nesse momento, constituir esse espaço como um espaço de luta, né, contra o bolsonarismo e de defesa daquilo que está posto aí, né, nas nossas lutas nessa campanha do fórum, que é do emprego, da comida
e da vacina, né? Nós precisamos constituir essas bandeiras como bandeiras realmente, né, de luta pela vida, de luta pelo acesso aos direitos fundamentais que estão cada vez mais sendo destituídos da classe trabalhadora. Historicamente, nós nos organizamos, né, em fóruns. Os fóruns, ao longo da nossa história de organização da classe trabalhadora, sempre constituíram esse espaço de unidade, né? Eu lembro aqui que quando nós, já na década de 30, quando os pioneiros começaram uma grande defesa pela escola pública, eles constituíram, né, uma espécie de fórum. Depois, na defesa da Lei de Diretrizes e Base da Educação, novamente os educadores, para combater o setor privado da educação, a ofensiva do setor privado, também instituíram o Fórum em Defesa da Escola Pública, né? Então, os fóruns têm se apresentado para nós como esse espaço estratégico da unidade e de que a gente possa realmente usar os fóruns para ganharmos mais força, né? Para fazer aquilo que o Antônio já disse, que é a gente achar aquilo que nos une, aquilo que dá para nós cada vez mais força de luta, né? Embora nós tenhamos aqui e ali algumas divergências em termos pragmáticos, nós comungamos de um mesmo ideal de sociedade, que é uma sociedade baseada na justiça, uma sociedade em que a vida esteja acima do lucro, uma sociedade baseada na decisão coletiva, portanto, na democracia de fato, né? Uma sociedade de iguais, né? Uma sociedade também livre de machismo, de preconceitos, de toda a ordem, né? E uma sociedade também com a garantia da ciência, da tecnologia, da educação para todos que a produzem, né? Ou seja, para o conjunto da sociedade. Então, nós ficamos contentes, nos colocamos à disposição, né? A Apruma, historicamente, esteve presente nas grandes lutas, né? Nós continuamos sendo um sindicato de base, né? Nós pagamos um preço caro por essa nossa posição de sindicato de base, né? Cada vez mais está difícil muitos companheiros entender o papel político do sindicato, né? Já faz um tempo que, né, muitos sindicatos vêm perdendo essa característica classista, essa característica de um sindicato autônomo, de um sindicato numa luta intransigente em defesa dos trabalhadores, né? Então, nós queremos manter, né, esse perfil sindical, nós estamos comprometidos com essa ideia de sindicato de classe e queremos compor, continuar na luta, né, nesse fórum, nesses diversos espaços, comungando das nossas lutas, aí, mas com esse perfil, né, nos mantendo fiéis aos princípios que historicamente foram caros a nós e que nós queremos manter, que é o princípio, né, da classe trabalhadora, já que está muito em voga a questão da acima de tudo, né? Mas a classe trabalhadora acima dos lucros, acima dos patrões, acima de qualquer negociação, né, que não seja benéfica na perspectiva do projeto de sociedade que nós acreditamos, né, rumo a uma sociedade socialista, né? Para nós, o fórum deve se constituir como esse espaço realmente de estratégia de superação do capitalismo. Obrigada, gente. Nós te agradecemos, professora, por ter falado aqui com a gente. A gente passa agora a palavra para o Sandro, né, que é a unidade classista e PCB, e logo após a gente vai convidar o João Otávio para poder falar, logo após o Sandro. Está aí, Sandro? Bem, está comigo a vez? Ok, Isso. tranquilo? Escutando? Bacana. Bem, companheiras, companheiros, meu nome é Sandro Ricardo, boa noite a todas e a todos. Eu quero saudar aqui o Antônio, né, a Cacilda, que são ambos da Apruma. Antônio, que está aí presente, né, na construção do Fórum de Direitos e Liberdades Democráticas. Quero saudar as companheiras Eunice, Tâmara, Alexandre, Eduardo, Afonso, ambos da Unidade Socialista, né, da Unidade Popular pelo Socialismo, o Maitan, da UJR, Frank Douglas não está presente, teve que sair por uma questão de trabalho, né? A Gleice, a Juliana, o João Otávio, né?
Então, caso eu tenha olhado, deixado de olhar alguma participante aqui na reunião, eu já peço desculpas, né? Eu quero me apresentar primeiro e dizer que eu sou professor da rede pública, contratado, trabalho com as disciplinas de filosofia e sociologia na rede estadual, milito na Unidade Classista, que é uma corrente sindical e que se coloca na defesa dos interesses da classe trabalhadora com, por e pela a classe trabalhadora. Sou militante também do PCB, Partido Comunista Brasileiro, que muito em breve iremos, inclusive, comemorar um centenário de existência, né, fundado no dia 25 de março de 1922, portanto, com 100 anos de lutas a favor da classe trabalhadora, né, a classe à qual nós pertencemos. É com espírito de luta contra a exploração e resgatando a memória da luta da classe trabalhadora que estamos comemorando este 1º de maio. Há 135 anos, essa data foi cunhada na luta por melhores condições de trabalho contra a fúria e a ganância do capital. Foi assim que, em 1886, trabalhadoras e trabalhadores de Chicago, nos Estados Unidos, realizaram protestos e foram duramente reprimidos. Aqui no Brasil, em 1894, na cidade de Porto Alegre, foi registrada a primeira manifestação pública em alusão à luta da classe trabalhadora. É uma história de lutas, algumas derrotas, né, e muitas vitórias, né, que nós temos que colocar. Na atual conjuntura, nós vivemos uma situação onde constantemente aprovaram a reforma trabalhista para tirar nossos direitos, aprovam a reforma da Previdência para prejudicar nossa aposentadoria. E Paulo Guedes, ministro da Economia deste famigerado governo, afirma que é um absurdo a empregada doméstica fazer turismo e que filho de porteiro não pode ter acesso ao ensino superior. Não é por acaso que Bolsonaro, Mourão, Paulo Guedes atendem aos interesses do grande empresariado, né? Bolsonaro bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, corta verbas e quer privatizar a saúde, a educação. A meta é não gastar um centavo com a qualidade de vida da classe trabalhadora. Este é o objetivo da lei do teto dos gastos. A ordem deles é beneficiar os senhores, os grandes capitalistas que ditam as regras do mercado. Hoje, 30 de abril de 2021, foi divulgado os dados do IBGE do 3º trimestre de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, apontando o recorde da série de dados de 2012, de 14,4 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregados. E a população desalentada são 6 milhões de brasileiros, pessoas desalentadas. São os trabalhadores que desistiram de procurar emprego por perceberem que não encontrarão trabalho. 34 milhões de trabalhadores estão na informalidade. E a principal razão é não encontrarem emprego formal. Já somos 19,1 milhões na fila da fome, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar Nacional, né? Em levantamento realizado entre 5 e 24 de dezembro, né, mais ou menos aí que a gente está com esses dados aí de 2020, né? Em dados que nós, que somos da unidade classista, do PCB,
estamos constantemente pesquisando e observando esse tipo de dado, esse tipo de ação, né? E é visível agora, né? A situação pior que um trabalhador sem emprego ou uma pessoa passando fome. O que pode ser pior do que isso, né? Inclusive, uma das pessoas a falar aqui, o nosso comandante da Pruma, né? o Antônio, né? Que comentou sobre esse dado, né? Dos trabalhadores desempregados, que comentou sobre a fome e a miséria voltando e batendo na nossa porta. Com a Covid-19, Bolsonaro virou um aliado, uma espécie de aliado do vírus. Criticou a necessidade de vacina, criticou o distanciamento social, e apesar da recomendação dos infectologistas, né, até hoje se coloca contra o lockdown. Não bastasse, recomendou remédios, né, sem eficácia, né, como a cloroquina. E ele, por essa rede de fake news que ele coloca dentro desses vários grupos, né, de WhatsApp, ele consegue suplantar isso na cabeça das pessoas, né? Colocou todo tipo de dificuldade para aprovar e liberar o auxílio emergencial, né? Nós temos que lembrar disso, da dificuldade que foi para se aprovar o auxílio emergencial. Nesta segunda etapa, ele libera um valor insuficiente para a sobrevivência, né? De uma pessoa ou família. Não temos dúvidas que o vírus é mortal, mas com a atitude do presidente, que chamamos de genocida, um genocida, submeteu o povo brasileiro a uma tragédia. Temos a triste constatação de mais de 400 mil mortos, 400 mil pessoas, né? Brasileiros, companheiros, irmãos, que foram mortos, né? Estamos tristes com nossos queridos que não estão mais entre nós. Nossa solidariedade a todos os brasileiros, né, que sofrem com essas ausências, bem como companheiros e companheiras. Neste momento, o nosso norte, pensamos, é unir forças. Precisamos nos organizar. Esta é a palavra de ordem, organização. Quem deve traçar nosso destino é a nossa luta, a nossa unidade. Diante da capitulação de muitas centrais sindicais, que no Dia do Trabalhador chama seus algozes, né, para falar aos trabalhadores, como FHC, Rodrigo Maia, propomos a construção de um encontro nacional da classe trabalhadora, o ENCLAT, e a formação de fóruns para forjar nossa unidade e nossas lutas. O Fórum Sindical Popular da Juventude por Direitos e Liberdades Democráticas. Deve ser um objetivo para ser cumprido, com vigor e intensidade. Devemos construir o fórum, se não em todas, mas pelo menos na maioria das cidades do estado do Maranhão. A unidade classista está sempre empenhada para engrossar o caldo na luta da união da classe trabalhadora. Vamos à luta, estamos juntos com o Fórum, que, através das suas entidades e militantes, estará na linha de frente da organização dos atos unitários e classistas no nosso Estado, né? E em regiões da defesa da vida. Do lockdown nacional, do auxílio emergencial de R$ 600, da vacinação para todos e todas, pelo SUS e pelo Fora Bolsonaro Mourão. Esse governo genocida, esse governo entreguista, que nada mais é que um genocida que tira todas as vidas de nós, trabalhadores e trabalhadoras. Bem, companheiros, companheiras, esta era a nossa fala, a fala da unidade classista, a fala do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, a nível estadual, e quero aqui agradecer ao tempo disponibilizado para nós. E que vamos juntos, sim, pela luta rumo ao socialismo. Obrigado, companheiro. Vamos à luta. Agora, João Otávio, do Ama Vida.
Bom, boa noite. Eu tinha pedido a senha para o Franklin, né? Mas eu estava preparado só para escutar os camaradas, então não me preparei devidamente, mas eu queria fazer uma rápida intervenção enquanto eu escutava o Sandro e os outros que antecederam ele, eu fiquei aqui pensando o que falar. Então, primeiro eu queria lembrar que hoje, dia 30 de abril, é um dia que nós temos uma morte para comemorar e uma vitória para rememorar. A morte que a gente deve comemorar, e não estranhe eu falar em comemorar uma morte, é a morte de Adolf Hitler, que no dia 30 de abril de 1945 se suicida, feito um rato no esgoto, para não ser capturado pelo Exército Vermelho. Uma reportagem no El País diz que esse foi o tiro mais importante da história das guerras, que acabou com este ser hediondo. Dia 30 de abril é o dia da vitória do povo vietnamita sobre o império mais poderoso até então. É o dia da tomada de Saigon, é o dia que o império saiu correndo, expulso por um povo altivo, né? Um povo que não rasteja. E no dia 30 de abril é o dia que eu estou vendo uma coisa que eu já cheguei a achar que era impossível de ver, que era uma confluência de forças combativas de múltiplas matrizes políticas, mas todas com os olhos postos na construção da alternativa a esse sistema anti-humano que nos coloca numa situação de temer até pelo futuro da espécie. E a alternativa histórica a este sistema que nos oprime é o socialismo. E nós temos que voltar a falar bastante no socialismo, e eu gostei muito de ver que vários oradores hoje falam no socialismo, coisa que vários partidos que têm até esta palavra no nome esqueceram há muito tempo o que significa. Então, parabéns, camaradas, vocês estão plantando uma boa semente e eu espero poder contribuir. Mas o meu lugar de fala hoje ele é um pouco deslocado do sindicato e do partido político. Eu falo a partir de uma associação civil de objetivos e finalidades, objetivos ambientais e finalidades não lucrativas, e nós estamos articulados com outras duas organizações muito preocupados com uma situação que está criada no estado do Maranhão, que desde o mês passado resolveu, assim, do nada, e em plena pandemia, reformular o Código Ambiental do Estado, por motivações até agora obscuras e numa metodologia completamente elitista, que encomenda para uma comissão de juristas notáveis, juristas apenas, a elaboração de um projeto que depois será apreciado pelos deputados da Assembleia, onde nós temos uma minúscula e raquítica representação do povo trabalhador, dos operários e dos camponeses, e uma super representação dos latifundiários, dos que servem aos grupos monopolistas locais, que se articulam com os monopólios nacionais e internacionais, e vários que se dizem de partidos de trabalhador ou comunistas, que se rendem à entrega das riquezas e das estruturas para o imperialismo. Esse é o nosso drama. Que falta faz uma oposição parlamentar de esquerda, mesmo oposição,
para este governo de centro-direita, que está organizando uma ofensiva do capital nunca vista. Nós estamos reunindo as evidências de que estão em projeto avançado e vários tramitando nas secretarias do Estado, superestruturas de logística como um superporto na Ilha do Cajual, 18 usinas termoelétricas, várias delas baseadas na extração de gás pelo método do fracking, que é um método venenoso, e outras intervenções, como outro porto em São Luís, como outra termoelétrica em São Luís, na ilha, um modal cruzando da região do Molim para a região do Parnaíba, e assim nós vamos ver um incremento da produção do soja na região do Matopiba e aumento das plantas de aço ferro-gusa no polo de Açailândia, e vamos ver isso no momento final desses 2 quadriênios do governador atual, numa espécie de despedida que tenta evitar que se repitam, ao fim de 8 anos, os mesmos índices de pobreza e de concentração da terra e da renda que havia antes da nova elite substituir a velha oligarquia na gestão deste Estado completamente capitalista, integrado na divisão internacional do trabalho. Então, desse ponto de vista, a gente queria lembrar que nós estamos estimulando a todas as organizações preocupadas com o futuro do povo e da terra que se manifestem sobre esse processo de reformulação nesta oportunidade sinistra do Código de Proteção Ambiental do Estado, que tem 29 anos e que nada indica que ele ficaria mais ou menos ultrapassado do que hoje, daqui após termos vacinado pelo menos 70% da população para atingir a imunização social. Lembro que no ano que vem, não só o nosso querido partidão PCB fará 100 anos, como o nosso país comemorará, entre aspas, 200 anos da sua emancipação política relativa e peculiar, tudo bem, ocorrida em 1822, e será muito esquisito para todos os historiadores do futuro narrarem como um ser como que está hoje no Palácio do Planalto ousou comemorar o bicentenário da independência formal do nosso país. Infelizmente, se nós não derrubarmos o governo mais reacionário de nossa história, mais reacionário e mais entreguista do que todas as experiências autoritárias anteriores, e não recuperarmos nossa capacidade de mobilizar o povo, abandonando as conspirações populistas e fazendo o que vários companheiros mencionaram, organizando o povo para que ele seja o protagonista da sua própria libertação. Principalmente organizando a revolta contra o desemprego em massa e principalmente contra o desemprego da juventude, que é o dobro, no mínimo, da média de desemprego nacional, indignando as massas pela recorrente produção da fome, que não é um castigo divino, mas é uma política deliberada da burguesia monopolista e submissa ao imperialismo para deixar nosso povo inerme e inerte. Então, era isso, camaradas. Eu estou concluindo, fico muito contente de ver todo mundo, espero nas próximas reuniões poder participar mais e melhor, e individualmente vamos procurar, nós, a Amavida, a Tijupá e o Fórum Carajás, individualmente, cada organização
de cada partido para envolvê-los nessa temática de enfrentar a ofensiva dos predadores do meio ambiente, dos concentradores de renda e dos destruidores do futuro. Era isso. Obrigado, Aloysio Melo. Não, Aloysio Melo não. Me confundi aqui com a mãozinha que está levantada. João, né? Agora a gente vai passar para Alexandre Peixoto, pela Unidade Popular pelo Socialismo. Boa noite. Me escutam? Alô, escutam? Estão me escutando? Sim, estamos te escutando. Tá, obrigado, Juliana. Pessoal, boa noite, né? Boa noite, companheiras, companheiros, aos camaradas da Unidade Popular. Queria saudar inicialmente, né, a todos e a todas que estão compondo essa live, né, uma live histórica, né, para as organizações da classe trabalhadora aqui no nosso estado do Maranhão, né, uma live que vem comemorar o 1º de maio, né, e, ao mesmo tempo, a reorganização de um fórum de entidades com a luta da classe trabalhadora, né, com entidades representativas, organizações populares, movimentos sociais, partidos políticos de esquerda revolucionária, né? Um dia importante para a luta da classe trabalhadora do campo e da cidade, né, no estado do Maranhão. Então, saudar a todas e a todos, né, companheiras, companheiros, camaradas, né, nesse dia fundamental. Para nós, da Unidade Popular pelo Socialismo, né, o mais novo partido político registrado, né, no Brasil, hoje estamos comemorando o nosso 2º Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, né, enquanto partido político. Isso não quer dizer que a gente surge, né, do nada, né, pelo contrário, são vários anos de luta e organizações nos sindicatos, nos movimentos estudantis, né, nos movimentos de luta pelo socialismo. Mas, institucionalmente, enquanto Unidade Popular, é o nosso 2º. Né? Isso marca um processo político importante, né, para nós, da Unidade Popular, e também para as entidades que compõem essa Unidade Popular, como o Movimento de Luta nos Bairros, o Movimento Corteza, o Movimento da Unidade de Juventude e Rebelião, o Movimento Olga Binário, o Movimento Sindical Luta de Classes. Eu acho que esse é um momento, né, da gente festejar. Esse festejo se faz com nossos pares, esse festejo se faz com aqueles que forjamos uma amizade, que forjamos, né, um companheirismo na luta por uma sociedade igualitária, na luta pelo socialismo, na luta pela sociedade onde a classe trabalhadora, né, sim, possa ter seus direitos, né, e suas satisfações atendidas. É um momento de festejar, sim, mas, ao mesmo tempo, é um momento de revolta e um momento de tristeza e solidariedade às 400.000 famílias, né, que tiveram seus entes queridos falecidos por uma ingerência do governo federal, por um desgoverno do genocida, né, que brinca com a vida dos brasileiros, em especial com a classe trabalhadora e o povo pobre desse país. Não é à toa, né, que a pandemia ela atinge de formas diferentes a nossa população. O povo pobre, preto, da periferia, é muito mais atingido por essa pandemia do que qualquer outra, né, pessoa de classe média alta, com seus bairros e casas, né, que possa garantir esse distanciamento físico
entre as pessoas, porque o distanciamento social nós já temos há 500 anos. Então, essa é uma grande questão a ser levantada, né? O direito à cidade, o direito, né, de uma moradia digna, né, que tantos nós lutamos, em especial o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, é uma garantia também, né, da reprodução da vida. E essa reprodução da vida e manutenção da mesma, né, nos é negado historicamente. Então, a Unidade Popular, né, junto com o PSOL, junto com o PCB, né, junto com sindicatos, né, a gente vem, né, se organizar para, como falou o Antônio, né, muitas vezes é necessário esse jogo para derrubar, né, um mal maior, que é o fascismo e a extrema-direita. Né? Nós temos, sim, né, que bater junto, mas temos que marchar separados. Porque, como o companheiro Sandro coloca, é inaceitável um dia do trabalho, o dia do trabalhador, né? A gente vê em palanque empresários, né, ex-políticos, né, políticos que são de encontro aos interesses da classe trabalhadora. E isso é inaceitável, né, a gente corroborar, né, com essa prática, né, dessas centrais sindicais, né, que, pensando em um momento eleitoral, né, a gente sabe muito bem qual, coloca em xeque os avanços e conquistas históricas da classe trabalhadora e também pautas fundamentais para a classe trabalhadora. O companheiro João Otávio, né, e também o companheiro Frank, que o precedeu, né, falam questões fundamentais para o Estado do Maranhão, que é a questão ambiental. E isso é fundamental porque, muitas vezes, parece que é uma pauta, né, transclassista, parece que é uma pauta, né, que não especificamente requer, né, interesse específico de um posicionamento de classe, mas sim tem muito a ver. E isso não é uma pauta transclassista, isso é uma pauta de como a sociedade capitalista se relaciona com a natureza. A gente tem, como o João coloca, o Matopiba que vem a destruir, né, o cerrado brasileiro, né? A gente tem o monocultivo do agronegócio da soja aqui no sul, a gente tem a monocultura das florestais aqui de eucalipto, né, na região de Imperatriz, a Ceilândia e toda essa região, né, destruindo todos os recursos naturais, especialmente a água. Né? Então, são elementos que a gente tem que relacionar, sim, com o posicionamento de classe, e a gente tem que se entender, né, enquanto defesa dessa natureza e tratar essa natureza desde uma perspectiva de classe. Né? E dizer que a atual situação que o governo do Estado, né, vem tratando, né, abrindo mão de legislações, né, processando advogados, como aconteceu com o companheiro Rafael, que luta contra essa política predatória do governo do Estado, né, em relação à natureza, né, e os também ativistas e lutadores sociais, né, apreendidos pela Polícia Militar. Né? A gente teve o caso do trabalhador ambulante aí em São Luís, né, apreendido de forma brutalmente pela Polícia Militar, e isso mostra o caráter, né, fictício, né, do governo que se diz com o povo. E nós, né, partidos e sindicatos que organizam, né, e tentam lutar junto à classe trabalhadora, não podemos aceitar. Né? Então, é um elemento que a gente tem que discutir fortemente. A gente sabe muito bem, eu não vou dizer nem um recrutamento, mas a cooptação, né, muito grande de algumas entidades que se dizem da classe trabalhadora para com esse governo. E a gente tem que fazer as denúncias, né, para que isso se possa ser desconstruído junto à classe trabalhadora. E nós não podemos esquecer, né, diante desse grau de desemprego, né, e daqueles de mão de obra ocupada, os trabalhadores informais que não se enquadram muitas vezes em desempregados, essa grande massa de trabalhador, né, que não se consegue enquadrar em uma organização sindical.
E isso é a importância das organizações populares, dos partidos de vanguarda, né? E isso é fundamental para a organização desse povo pobre, né? Então, reforçando, né, aqui já as insígnias colocadas pelo companheiro Sandro, né, a gente ter que defender o fora Bolsonaro, Guedes e toda essa política imperialista, neoliberal, assumir sim que é um governo genocida, né, e defender um auxílio emergencial, e aí eu vou para além dos 600, de um salário mínimo, né, um auxílio emergencial digno, que garanta a reprodução social das famílias, né, pobres brasileiras. Eu acho que isso é uma defesa de todos, né? Eu queria só agora me despedir, agradecer o espaço. Eu sei que é um esforço muito grande pela grandeza geográfica do estado do Maranhão, né? Temos que aproveitar essas tecnologias, né, para a gente conseguir, né, fundar e organizar a classe trabalhadora nesse estado tão lindo e tão merecedor de políticas, né, que defendam esses ideais. Só para concluir, né, meu nome é Alexandre, me desculpem, né, a não apresentação inicial, sou professor aqui da Universidade Federal do campus de Imperatriz, né, queria agradecer e estou muito satisfeito e feliz em compartilhar essa noite de sexta-feira, prévia de 1º de maio. Amanhã estaremos nas ruas, né, junto à classe trabalhadora. Obrigado, boa noite e saudações, né, revolucionárias e socialistas. Obrigado, companheiro. Agora a gente vai abrir para as falas, né? E o primeiro inscrito é Aloysio Melo, ele estava com problema no microfone, não sei se ele vai conseguir falar. Luiz, está aí? Aloysio? Aloysio, companheiro? O microfone dele está desligado, tem que Estão me ouvindo? ligar. Agora sim. Estamos ouvindo, Boa noite a todos. Está ouvindo, companheiros? Bem-vindo, prazer revê-lo. Obrigado. Boa noite a todos. Eu sou Aloysio Melo, faço parte do pessoal aqui de Imperatriz. Hoje, para nós não temos o que comemorar, amanhã, aliás. Sabemos que as dificuldades que estamos passando é muito grande. Hoje, uma política adotada por esse mocorongo que aí está, que diz que é presidente, é uma política do ódio, é uma política da violência, é uma política da tentativa de afrontar todos nós que fazemos militâncias, principalmente nos movimentos sociais. Inclusive, ontem, ali no centro da cidade, quando eu estava conversando com alguns companheiros, passaram 2 pessoas num carro e falaram determinadas palavras para a gente. Eu acho que bem tentando nos intimidar, mas vamos continuar na luta. Esse desgoverno que aí está, nós precisamos agir o mais rápido possível. Os trabalhadores estão aí de braços cruzados, não existem oportunidades, a fome aumenta, a gente anda nos bairros, nas periferias, no campo. Hoje, o que a gente mais vê é sofrimento. Não temos espaço nenhum, principalmente dentro da agricultura familiar. E isso tem feito com que eles venham achar que eles estão, de todas as formas, tentando nos acuar. Mas eu acho que nós, que fazemos parte dos movimentos sociais, nós que somos de partido de esquerda, nós temos que agir como estamos agindo, claro. Mas não está muito fácil, mas não podemos baixar a guarda, até porque nós temos que provar para todo o Brasil e o mundo de que esse que aí está só está causando prejuízo para toda a nação brasileira. Muito obrigado. Obrigado, companheiro. Agora, a próxima inscrição é a Tâmara. 3 minutos. Está aí, companheira? Sim. Tá bom.
Boa noite, gente. Deixa eu me apresentar, me chamo Tâmara, né? Sou da Unidade Popular aqui de Imperatriz do Maranhão e também de um dos movimentos que compõem a Unidade Popular, que é o Movimento de Mulheres Olga Benário. Então, eu me inscrevi para falar, né, em nome do movimento de mulheres. Todas as questões que a gente sabe que estão acontecendo, né, toda a situação política que a gente vive nesse governo, que é um ataque à vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas a gente sabe também, e é importante frisar, que as mulheres ela têm tido um impacto muito importante na vida delas, com todo o desserviço que o governo vem prestando, né? Durante a pandemia, a gente sabe que as mulheres já eram a maioria das trabalhadoras que não tinham regularidade, né? Que não tinham trabalhadoras informais, então isso aumentou ainda mais com a Companheira, travou. Não estou conseguindo te ouvir. Então, assim? É porque a internet caiu, desculpa. E então, assim, a gente vê a situação das mulheres e o quanto foram prejudicadas. Os trabalhadores da educação, a gente tem que lembrar que a educação, a grande maioria, principalmente a educação básica, é composta por mulheres, né, que cuidam dos pequenos. Então, assim, não foram colocados como prioridade, não são prioridade da vacinação. As mulheres que têm filhos que precisam trabalhar, então, muitas não têm onde deixar seus filhos, né, já que a educação não foi prioridade para o governo, então as mulheres também deixaram de ser prioridade para o governo, né? A gente sabe que também das trabalhadoras da saúde que estão enfrentando essa pandemia e são das que mais trabalham, a grande maioria são mulheres, que são os técnicos, o pessoal da limpeza, os enfermeiros, são de mulheres pretas na sua maioria, que também estão sofrendo, né? As crianças em inseguridade alimentar, muita criança que só ia para a única refeição que tinha era a refeição que era ofertada na escola. Assim, as mulheres têm segurado toda essa ponta, segurado a ponta dos cuidados em casa, que dobraram, triplicaram, né? A gente sabe que as mulheres têm uma jornada de trabalho maior, que são elas que fazem a maioria do trabalho de reprodução social, e aí isso triplicou com todo mundo em casa. As professoras do ensino básico têm que dar aulas online, mas também têm os filhos em casa para cuidar, né? Então, assim, a situação da vida das mulheres piorou muito, está muito mais difícil. Hoje a gente tem mulheres aguentando a família inteira, mas a família inteira com um marido que perdeu o emprego, e aí a situação também, a gente sabe que elas ficaram mais expostas à violência, mais expostas a diversas outras questões que afetam a vida dessas mulheres trabalhadoras. Então, assim, é importante reforçar que as mulheres precisam de uma atenção especial voltada do governo, né? Porque são questões que são diferentes da maioria da população, né? E aí, fora isso, a gente sabe que todos os trabalhadores têm que ter acesso à vacina, os trabalhadores foram largados pelo governo porque tem que trabalhar, né? Então, assim, atendendo aos interesses da classe empresarial, onde todos os trabalhadores têm que trabalhar. Aqui na cidade de Imperatriz, por exemplo, você, em momento nenhum, viu lockdown praticamente, né? Foi feito durante um período muito curto, todos os trabalhadores sempre nas ruas trabalhando, não são prioridade, não tem equipamento de segurança especial, as empresas não fornecem. Então, assim, o plano de vacinação do governo federal como um todo, a gente sabe que anda longíssimo de ser concluído. Então, esses trabalhadores estão constantemente expostos. E aí, tantas famílias, né? Que, então, assim, não é um dia de comemoração, é um dia de lembrar da gente que é trabalhador, que é dia de luta, de organização, de luta, porque tantas famílias que perderam a vida de alguém, e aí alguém, às vezes, que inclusive era a pessoa que bancava essa família, a gente sabe que morreram muito mais idosos, e aí os idosos, às vezes, eram a única fonte de renda da família, com a aposentadoria, né? E aí as falas cruéis sempre dos representantes do governo, como a fala do Paulo Guedes, de dizer que a gente não tem que chegar até a idade, né, até a melhor idade, a ser idoso, para que vai chegar? Né? Depois desse tempo já pode morrer. Esse é o plano da economia do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro. O plano de economia dele é morte. Né? Então é importante reforçar que a gente precisa se organizar, precisa lutar, e aí o movimento de mulheres Olga Benário, né, a gente na luta pela vida dessas mulheres trabalhadoras também. E é isso.
Desculpe interromper, porque horário certinho para todo mundo, né? Agora, Juliana, pelo Correnteza. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Bom, obrigada pela oportunidade, né? Meu nome é Juliana Hashimoto, eu sou estudante da UFMA e vou falar pelo movimento Correnteza, né? Para quem não conhece, o movimento Correnteza é um movimento estudantil, tá? De atuação nacional, ele é nacionalmente organizado. E durante esse período, né, de pandemia, a gente tem organizado em todo o território brigadas de solidariedade, né, gente? Aqui em São Luís, né, no Maranhão, a gente conseguiu fazer essa brigada de solidariedade, a gente teve muitas doações, né, deixar aqui o agradecimento às pessoas, né, que doaram, a Pruma também que doou com essa brigada, e falar para vocês que domingo passado a gente conseguiu fazer essa ação, né, de doar as cestas num bairro de Invasão, um bairro da cidade olímpica, né, onde as pessoas estão vivendo realmente numa situação de extrema pobreza. E por que eu estou falando isso? Porque nesse momento, né, tão difícil para os trabalhadores, quando a gente vai falar de emprego, comida, vacina, a gente tem que falar também da prática da solidariedade, né? Porque está faltando emprego, gente. Isso não é mistério para ninguém mais. E a gente sabe que a geração de empregos, ela é lenta, ela não é imediata, né? A gente não tem um auxílio emergencial digno, mas a gente tem que alimentar nossa família. Eu falo nossa porque eu não sou só estudante, eu sou trabalhadora, eu sou mãe, eu sou dona de casa, então eu vivencio na pele essa tripa quádrupla jornada que a Tâmara tanto falou, né? E a gente se preocupa realmente com a alimentação. E a situação só piora, né, gente? Porque a gente está nas mãos aí desse fascista, né, Bolsonaro, que ele não tem vergonha nenhuma de esconder a sua face genocida, quer realmente implantar uma política de morte no nosso país. Como, por exemplo, quando ele boicotou a compra das vacinas, né, a Coronavac, quando foi disponibilizado para venda, e hoje a gente sabe que a Coronavac tem se mostrado como uma das vacinas mais eficazes, né, contra a Covid. Então, para concluir, a gente precisa pautar algumas questões, né, importantes nesse 30, né, de abril, 1º de maio. A gente tem que ter, gente, um auxílio emergencial digno. A gente tem que lutar por isso, porque R$ 250 não dá para alimentar uma família. E isso é muito urgente, porque as pessoas têm urgência, o nosso povo tem urgência, né? Não dá para ficar uma semana, um mês, 3 meses esperando para poder comer. Isso é um absurdo. E a gente tem que lutar hoje pelo fora Bolsonaro. A gente não pode cair no conformismo de esperar ele terminar o mandato. A gente tem que lutar hoje, a gente tem que se organizar para hoje, para fazer essa luta, né? E pedir também para os companheiros fortalecerem a nossa brigada de solidariedade, né? Porque realmente está muito difícil a situação de todo mundo. Porque essa brigada, gente, é para que as pessoas tenham condições de colocar comida na mesa agora, né? São questões urgentes. Obrigada, companheira. Agora a gente passa a palavra para o Evandro, da unidade classista. Evandro, está aí? Sim, estou aqui. Pode falar, companheiro. Ok, minhas saudações são inclusivas e revolucionárias neste dia tão especial de encontro, reencontros, né? Onde eu tenho o prazer de reencontrar de forma virtual o professor Antônio Gonçalves, né? Eu tive o prazer de fazer campanha para reitor aí na Universidade Federal do Maranhão, da Universidade Federal do Maranhão, né? Ele em São Luís, vindo de Imperatriz, eu estou aqui na cidade de Imperatriz, à época militava no movimento estudantil, hoje sou professor da rede pública de ensino na cidade de Imperatriz e milito no Partido Comunista Brasileiro, na unidade classista,
onde temos como principal objetivo a organização da classe trabalhadora, né, e a construção do poder popular rumo ao socialismo. Foram mais de 400 mil vidas ceifadas no Brasil. Não foram mortes naturais. Bolsonaro e seu governo são genocidas. E para barrar o extermínio da classe trabalhadora, das brasileiras e dos brasileiros, que nós, da unidade classista, chamamos para a construção da mais ampla unidade de ação com as forças democráticas e antibolsonaristas. Não nos intimidaremos perante os ataques e ameaças dos governos da burguesia. Seguiremos lutando por salários, condições de trabalhos e direitos, por um programa de reconstrução da economia, da indústria nacional, da agricultura, do setor de serviços, do fortalecimento e ampliação das empresas estatais, construindo o Fórum Sindical Popular e das Juventudes, por direitos e liberdades democráticas, bem como o Encontro Nacional da Classe Trabalhadora, o ENCLAT, na perspectiva sempre de construir o poder popular rumo ao socialismo. É por isso que nós, da Unidade Classista, do Partido Comunista Brasileiro, somos, seremos, fora Bolsonaro e Mourão e todo o seu governo, pela classe trabalhadora, por pão, trabalho, comida, educação, saúde, somos e seremos fora Bolsonaro. Muito obrigado aos companheiros e às companheiras. Obrigada, Evandro. Agora, Afonso. Está aí? Boa noite, camaradas. Estão me ouvindo? Sim. Bom, eu sou Afonso Sodré, estudante da UEMA, né, de filosofia, militante do Movimento Correnteza, JR, também da Unidade Popular. Bom, primeiramente saudar a todos, né, que estiveram nessa mesa, desde a companheira Eunice na mediação, até os outros camaradas que estiveram nos presenteando com essa fala hoje, né, falas importantes, né, nos aproximamos amanhã de 1º de maio, em meio a questões que são muito graves, né, e que afetam diretamente a classe trabalhadora, né. Um desmonte, né, um ataque à classe trabalhadora que já vem desde o governo Temer, mas que com o governo Bolsonaro, né, com esse ápice do neoliberalismo, se assevera ainda mais, né. Nossa classe trabalhadora está morrendo de fome. Mais de 200 milhões de pessoas no Brasil passam fome. E essas pessoas nós sabemos que não são a elite desse país, não são os brancos burgueses, são sim pessoas da periferia, o povo pobre, negro, que está aí à míngua, sem emprego, sem salário, morrendo de Covid, porque tem que se sujeitar a grandes aglomerações todos os dias no transporte público, né, que não tem espaço para emprego, porque a geração de emprego é baixíssima em meio à pandemia, as pessoas estão sendo demitidas, enquanto deveria se ter uma readmissão de várias pessoas, né? E o que nós pautamos é justamente essa questão do auxílio, né? O auxílio digno, né? Como já foi colocado aí para o companheiro Alexandre, né? Não algo de 250, 150, 350, 600 reais, mas sim no mínimo um salário mínimo, porque nós estamos morrendo, a classe trabalhadora está morrendo, está passando fome, aqueles que não morrem de Covid estão morrendo porque estão passando fome no Brasil, né, de se pensar em pleno século XXI, como o capitalismo mata, ceifa a vida de milhões de pessoas. E é por isso que nós pautamos o fora Bolsonaro, Mourão e toda essa corja neoliberal. Né, nós não podemos ser conformistas, não podemos esperar que esse governo nos mate até o final do seu mandato, porque nós não temos nenhuma garantia de que irá sair pelas vias da democracia liberal, né? Esse governo cheira a golpe e que nós devemos, o quanto antes, retirar Bolsonaro do poder
e irmos às ruas por um fora Bolsonaro, Mourão e todo esse governo neoliberal. Concluo, companheiros. Agora é o Maitan, e eu queria perguntar se mais alguém quer fazer inscrição para a gente poder dar continuidade aqui. Aí o Maitan fala e está aí aberto aí para inscrição no chat. Tá aí o Maitan? Alô, me ouvem? Sim, pode falar. Tá, beleza. 3 minutos, né? Tá. Boa noite a todo mundo. Queria saudar todas e a todos que estão aqui. Meu nome é o Maitan. Eu sou aluno do curso de Filosofia da UEMA, militante pelo Correnteza, pela Unidade Popular pelo Socialismo e pela União da Juventude e Rebelião. E é em nome da UJR que eu venho falar aqui hoje, que a juventude apoia sim a classe trabalhadora, até porque a juventude brasileira, pobre, preta e mulheres, e composta por mulheres, é eminentemente da classe trabalhadora. Então, eu queria só ressaltar algumas informações que já até foram trazidas aqui, como, por exemplo, pelo João Otávio, quando ele diz que a taxa de desemprego da juventude, dos jovens de 20 a 29 anos, é o dobro da média geral no Brasil, que a média geral é de 14,6%, e o desemprego entre jovens é de 31,4%. Isso segundo os últimos dados do IBGE. Então, a gente vê por aí que a juventude está cada vez mais desempregada, está cada vez mais sem acesso à educação, principalmente nesse contexto de pandemia, em que foi imposto o modelo remoto, sem dar o auxílio necessário, como os aparelhos técnicos, tecnológicos, e sem um ambiente necessário, porque a gente sabe que muitos jovens e muitas jovens, principalmente as mulheres, e estudantes, tanto do ensino básico quanto do ensino superior na universidade, ao ficar dentro de casa, precisam realizar tarefas domésticas e muitas vezes não conseguem conciliar. Muitas vezes não, eu diria que é impossível para a classe trabalhadora conciliar educação e trabalho, no caso da mulher, que chega a ser uma tripla jornada de trabalho. E, aliado a isso, tem os jovens que, estudando, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, precisaram deixar de estudar para ir atrás de emprego. Essas pessoas que conseguiram emprego, para não citar aquelas que já trabalhavam, mas ficaram desempregadas. E, além disso, a gente tem também um dado recente que saiu pela Fiocruz, comparando a primeira semana epidemiológica de 2021 com a 14ª semana, agora em abril, em que houve um aumento de morte da população jovem por Covid de 1.081%. Foi o maior aumento de número de mortes. Depois veio a população de 30 a 39 anos. Já está muito tempo? E aí a gente vê por aí que a gente, além da juventude estar desempregada, a juventude também está morrendo por Covid-19. Isso graças a esse governo genocida, encabeçado por Bolsonaro e seus ministros, e toda aquela sua base que o apoia, que nos mata cada vez mais. Então, minha fala é um pouco nesse sentido, de fazer esse trabalho de denúncia que a juventude já vem fazendo, tanto nas redes sociais, disputando espaço aí com robôs, e por essas pessoas que apoiam Bolsonaro e que aliam neoliberalismo e fascismo numa versão brutal, e também para dizer que a nossa luta vai ser organizada e que essa é a única maneira da gente derrubar esse governo e construir uma sociedade socialista. Eu acho que até meu tempo já foi isso. Obrigado, companheiro. Agora, Jorge Furtado. Se alguém ainda quiser se inscreva no chat. Tá aí, Jorge? Jorge? Liga o microfone. Opa! Sou eu? Boa noite, companheiros e companheiras. Uma satisfação estar presente nesse evento e começando aqui parabenizando a todos vocês do coletivo que proporcionaram essa live. Eu estou ainda há pouco aqui participando de uma live sobre energia, né? Elétrica, discutindo a privatização da Eletrobras. E aí, mas ao mesmo tempo, não estamos aqui acompanhando essa discussão de vocês sobre a questão da reflexão que vocês estão fazendo, que nós vamos ter que fazer sobre o Dia do Trabalhador. É importante
que nós façamos essa reflexão, porque, como em todos os movimentos, né, temos essa preocupação ainda maior com esse governo, esse desgoverno Bolsonaro, né, na verdade, que está aí a trazer várias dificuldades, retirando direitos e matando trabalhadores. Nós que somos do setor humanitário, eu sou diretor do Sindicato dos Humanitários, e estamos numa luta muito grande, vendo vários trabalhadores que na linha de frente dos serviços essenciais sendo ceifados, né, vamos dizer assim, assassinados por esse governo genocida, né, com essa doença que veio para aí sacrificar mais ainda a luta do trabalhador, e mais com essa irresponsabilidade e consequência desse governo genocida, nós estamos aí, além de perder, de retirada de todos os direitos trabalhistas, certo? Temos ainda um governo inconsequente. Mas não podemos desistir dessa luta, companheiros e companheiras. É importante que nós façamos essa reflexão profunda amanhã, Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores. Acho que em todo o mundo estarão sendo feitas essa reflexão e essa luta. Infelizmente, não podemos, né, nos aglomerarmos, nos juntarmos, estarmos juntos, como temos feito em outros momentos, mas é um momento de grande reflexão para construirmos uma luta para essa classe trabalhadora tão sofrida desse nosso país. Vamos à luta, um grande abraço a todos, parabéns aí pelo encaminhamento da luta dos trabalhadores. É isso, companheiros. Então, já encerraram as inscrições, né? Eu acho que a gente já está bem avançado com o tempo. Penso que a gente pode já encerrar essa live, mas já deixar pensado que a luta está só começando, né, do Fórum pelo direito das liberdades democráticas, direitos das liberdades e direitos democráticos. E é muito importante a gente saber que existem partidos políticos que se preocupam, que se organizam dentro desse fórum, que é um fórum nacional histórico, né, junto com a juventude, e a gente tem esse papel agora de crescer o trabalho do fórum e de começar a construir lutas com o fórum. Então, acho que a gente pode já pensar numa próxima reunião, já debater próximas atividades, e a gente conclui agora a nossa atividade de hoje pelo 1º de maio. É isso, gente. Então, boa noite. Valeu. Agradeço a participação de todos e até a próxima. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Na próxima eu dou minha palavra. Um abraço, maravilhoso. Valeu, galera. Boa noite. Pelo poder popular, rumo ao socialismo. Rumo ao socialismo. Isso aí. Rumo ao socialismo. Um abraço, Evandro. Tchau, querido. Um abraço, Antônio. É um prazer Nossa vitória sempre.